Paz do Senhor, meus irmãos, tudo tranquilo? Eu quero compartilhar hoje com vocês a segunda parte, não será a última, da mensagem que nós começamos na semana passada, que falava por que Deus não atende as nossas orações. Eu creio, de novo, quero reforçar isso, uma pergunta que todos nós nos fazemos quando estamos orando, estamos em momentos de aflição e que precisamos de uma resposta rápida, de uma intervenção imediata da parte de Deus. Então a primeira coisa que nos vem à cabeça é porque Deus não ouve as minhas orações, porque Deus não nos ouve. E nós temos ao longo hoje é a segunda semana, e talvez nós tenhamos a terceira semana, ou talvez a quarta, sobre esse assunto, porque que Deus não responde as minhas orações. E hoje eu queria abordar que um dos motivos pelo qual Deus não responde as nossas orações é porque elas não podem ser elas podem ser negadas pela parte de Deus quando elas não demonstram um zelo para com a ajuda de Deus. Eu vou explicar isso melhor para você. Por exemplo, nós vamos muitas vezes a Deus como se ele fosse um parente rico, uma espécie de alguém muito próximo, rico, que tem condições de nos auxiliar, de nos ajudar e pode dar tudo que a gente precisa. Então a gente olha para Deus como essa pessoa, como alguém que pode nos ajudar imediatamente porque ele tem condições, porque ele tem grana, porque ele tem vida, porque ele tem poder e ele pode mudar todas as coisas. Então nós olhamos para Deus como se ele fosse um parente rico. E no fundo, quando nós temos esse auxiliador, quando nós temos esse ajudador, na maioria das vezes nós não levantamos um dedo para ajudar. Mas pastor, Deus não precisa de ajuda. Sim, Deus não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda sou eu e você. Nós precisamos de ajuda. E se nós precisamos de ajuda, quem melhor para nos ajudar do que nós mesmos? Então nós esperamos que Deus, o nosso parente rico, nos ajude sem que nós venhamos a mover um dedo em prol de nós mesmos. Então, nós esperamos que as nossas orações façam com que Deus, de alguma forma, trabalhe por nós, que ele desça do seu trono e que ele instantaneamente, né, como um miojo que é feito instantaneamente em 3 minutos, ele resolva todas as coisas. E nós ficamos sentados, esperando, pensando então que o pastor disse que ele tem poder e que eu não tenho nenhum. Então eu vou simplesmente ficar aqui sentado, ficar quietinho e deixar que ele faça o trabalho por mim, porque ele tem poder e eu não tenho poder. Então eu assumo que nada posso fazer definitivamente e não faço nada, mas eu nem me levanto do meu lugar. A teologia, essa teologia parece até boa, mas ela não é. Deus, meu irmão, quero que você entenda isso, Deus não vai admitir a presença de nenhum pedinte preguiçoso bater na sua porta. Deus não vai nos deixar ser caridosos com aquele que... Deus não será caridoso com aquele que se recusa a trabalhar. Então, meu irmão, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos mexer. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, vai dizer o seguinte: vos ordenaste isso, que se alguém não quer trabalhar, não coma. Então é simples. Ele pode nos ajudar, ele pode resolver tudo através das orações, daquilo que nós colocamos a ele, mas ele espera que nós, no mínimo, trabalhemos. No mínimo, levantemos-nos dos nossos lugares para fazer alguma coisa. Não tem nenhum desacordo nisso que eu estou te dizendo para com a Escritura. Não tem nenhum desacordo nas Escrituras entre ajuntar o suor às nossas lágrimas. Então, talvez nós estejamos pedindo a Deus algo que nós já tentamos resolver de alguma forma. Então, eu vou ficar aqui quieto, eu não consigo fazer mais nada, não consigo. Então, deixa Deus agir. Tome talvez como exemplo a questão de orar por uma vitória sobre um desejo que está secreto no teu coração. Ah, Senhor, tire isso de mim.
Senhor, arranque-se de mim, eu não quero mais ter esse tipo de desejo, eu não quero ter mais esse tipo de pensamento, alguma coisa ligada a um erro, a uma transgressão. E aí eu te pergunto, será que você pode simplesmente pedir a Deus para tirá-lo do teu coração de uma forma milagrosa, de forma que você fique sentado, esperando que esse desejo no teu coração por si só morra? Meu irmão, nenhum pecado jamais foi destruído num coração sem a cooperação, sem a ajuda da mão do próprio homem. Então Deus não vai tirar do teu coração, Deus não vai arrancar de você se ele não tiver a tua cooperação. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Talvez o teu desejo seja o desejo da droga ou da bebida, por exemplo, que é uma droga de alguma forma. Se ele não encontrar em você a cooperação, a ajuda, a luta, a fugir dos ambientes tóxicos, da toxicidade dos seus amigos que te levam à bebida, ele por si só ele não pode trabalhar na tua vida porque você não quer. Então ele exige de mim e de você um esforço mútuo, uma ajuda. Eu preciso me ajudar, você precisa se ajudar. Como foi, por exemplo, o caso de Josué. Durante toda a noite ele ficou prostrado, ele ficou lamentando a derrota de Israel. Ele ficou lá se lamentando, e Deus põe o pé e diz o seguinte: Josué, levanta-te. Por que você está prostrado assim sobre o teu rosto? Por quê? Está lá em Josué capítulo 7, do verso 10 até o verso 13. Por que você está prostrado assim? Por que você está aí se lamentando? Por que você está aí chorando? Israel pecou. Levanta-te e santifica-o. É preciso que esse povo faça alguma coisa. É preciso que este povo se santifique. Deus, ele tem todo o direito de nos levantar dos nossos joelhos e dizer: por que você fica aí sentado preguiçosamente esperando um milagre e não age? Não lhes ordenei que fugissem da aparência do mal? Deus não nos diz isso? Fugir da aparência do mal. Foge do pecado, foge do erro, foge daquilo que te leva a transgredir. Você tem mais do que simplesmente orar pelos seus desejos. Você tem que fugir da aparência do mal, você tem que fugir do pecado, você tem que fugir daquilo que te leva ao pecado. A palavra de Deus nos ordena a fugir deles. Então nós não podemos simplesmente descansar até que tudo que lhe foi, tudo que nós temos pedido a Deus, me seja ordenado fazer. Então nós precisamos agir. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos fugir do pecado. Então Deus conta conosco também nessa oração. Então não adianta só eu orar, pedir a Deus e falar: Senhor, resolve aí, porque eu vou ficar aqui sentado, vou ficar aqui quietinho. Nós não podemos ceder à cobiça, nós não podemos podemos ceder ao mal o dia inteiro e depois recorrer a um lugar santo ou correr ao nosso lugar de oração secreto à noite para orar por um pecado de libertação. Enquanto você está lá dentro do pecado, enquanto você não abandona os maus hábitos, enquanto você não abandona as más companhias, o ambiente que é tóxico, o pecado que nos faz a nós, o pecado que está em nós, o pecado secreto, é que faz que nós não sejamos bem-sucedidos nas nossas orações com Deus. Porque, na realidade, o pecado que não é entregue significa que nós estamos do lado do diabo, mas não do lado de Deus. Então, se nós não entregamos, se nós não queremos realmente abandonar, nós estamos jogando do lado do nosso inimigo e não estamos jogando do lado de Deus. Um dos nomes de Deus que aparece lá em Daniel capítulo 2, verso 47, ele é o revelador de segredos, ele revela, ele expõe, ele precisa trazer à luz os nossos segredos escondidos. Então, você tem a opção de, nessa noite, hoje, a qualquer hora, você se ajoelhar diante da presença de Deus e entregar os teus pecados, assumir os teus erros e, a partir de amanhã, não frequentar mais esses lugares, não andar com pessoas tóxicas, começar a se ajudar, ou Deus há de expô-los a todos.
Para quê? Para que você seja liberto. Então, quanto mais uma pessoa se esforça em esconder um pecado, quanto mais eles tentam esconder isso de Deus, é cada vez mais certo que Deus o exponha. Então, o caminho nunca está livre para um pecado escondido. O caminho nunca está livre para um pecado secreto. Então, meu irmão, se você tem alguma coisa dentro de você que você guarda como um pecado, que você sempre volta nessa mesma tecla, sempre exponha isso para Deus, antes que Deus exponha o teu pecado. Deus não permitirá que nós venhamos a beber de águas do reino, enquanto nós estivermos bebendo de águas furtadas. Entenda isso. Depois que nós bebemos de águas roubadas, nós bebemos de águas furtadas, nós não conseguiremos beber de águas da sua fonte, porque aquelas águas são águas sagradas. Então não adianta nós chegarmos a Deus em oração, pedirmos e clamarmos, enquanto nós não nos ajudamos, enquanto você não se ajudar, enquanto você não quiser a libertação, enquanto você não quiser se santificar. Não apenas o nosso pecado secreto irá desmascarar, mas também será desmascarado, mas também nos impedirá de receber o melhor de Deus para a nossa vida. Então não adianta a gente chegar a Deus em desespero, chorando e clamando, enquanto a nossa oração ela é carregada de dúvida, carregada de medo, porque nós carregamos alguma coisa que sabemos que não agrada a Deus. Não culpe a Deus por não te ouvir, por não ouvir as suas orações. Se você está se você está ouvindo o chamado dele nessa noite para ser obediente, faça. Mas se você não está ouvindo esse chamado, não reclama, porque você acaba blasfemando contra Deus e acusando-o então de negligência, quando o negligente somos nós, que escondemos o nosso erro, o pecado, e você, que talvez tenha dentro de você um pecado oculto, secreto, e que não confessa a Deus. Então nós é que somos negligentes. Então não acusa a Deus de não responder à tua oração, enquanto o tempo todo e em todo o tempo o culpado é você. Pecados, sentimentos e ressentimentos secretos são um ambiente tóxico que destrói a nossa alma, que nos destrói perante Deus. Então, uma outra razão que nos impede com que nossas orações não sejam ouvidas são ressentimentos e sentimentos secretos também, alojados no coração daquele que pede a Deus, que clama a Deus. Então, Cristo não lidará com ninguém que tenha um espírito irado e que não perdoe situações, não perdoe pessoas. Nós somos ordenados de que forma? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e verso 2, vai dizer o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então Deus não vai lidar com alguém que carregue ressentimentos, dor, pecado, amargura, falta de perdão em seu coração. Cristo nem mesmo se comunicará com uma pessoa briguenta, desagradável, que não perdoe, que não saiba perdoar, uma pessoa que vê briga em tudo, que vê maledicência, vê maldade em todos os atos de todo mundo. A lei de Deus ela é muito clara sobre esse tipo de assunto. Levantando tuas mãos santas, sem ira e sem animosidades. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Levantai as vossas mãos santas, sem ira
e sem animosidade. Se não for assim, não adianta chegar diante da presença de Deus. Porque nós não perdoamos os nossos pecados cometidos se nós não perdoarmos, por não perdoarmos os pecados cometidos contra nós, nós nos tornamos impossibilitados de chegar a Deus e de clamar e de pedir, porque Ele também não consegue nos atender, porque nós não conseguimos perdoar alguém. Então, da parte de Deus, para nós sermos abençoados e termos as nossas petições atendidas, é necessário que nós tenhamos um coração limpo e puro. Então, Ele nos ensinou a orar, lá na oração do Pai Nosso. O que Ele diz? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos pecadores. Então, perdoa-nos como nós perdoamos aos outros. É simples assim. É muito simples. Então, se nós temos ressentimentos e guardamos esse tipo de ressentimento contra alguém, se nós temos, e se você tem um ressentimento queimando no teu coração que não consegue perdoar alguém, você não tem direito a escolher, você não tem direito a ser ouvido. Então Deus leva este tipo de coisa extremamente a sério. E o que mais me impressiona são todas as disputas, brigas entre irmãos e irmãs cristãs. Pessoal de dentro da igreja que briga por besteira. E eu vou te dizer o seguinte, isso entristece tanto o coração de Deus, tanto. E eu diria que entristece muito mais isto a Deus do que os pecados cometidos por um ímpio, porque o ímpio ainda não conhece a Deus. E aquele que é cristão, que professa uma fé em Jesus Cristo, deveria conhecer tudo isso e está aí brigando por besteira, né? Guardando ressentimentos contra o irmão, contra o pastor, contra a pastora, contra os congregados por besteira. Então, não admira que em nossos corações nós encontremos obstáculos e impedimentos que nos impedem de que nossas orações sejam atendidas. Porque os nossos sentimentos de mágoa e de ressentimentos que nos levam a querer até maltratar o outro. Existe também uma maligna falta de confiança crescendo nos nossos círculos religiosos, que nos leva a invejas, a falta de caridade, amargura, um espírito de vingança, e tudo isso em nome de Deus. Eu vejo pessoas orando a Deus para que Deus pese a mão na vida de alguém. Mas como isso? Que tipo de oração é essa? Como é que nós conseguimos orar dessa maneira? Como é que você consegue orar? Nós não deveríamos espantar que... Não sei por que nós ficamos espantados quando Deus fecha as próprias portas do céu para nós e não nos atende em oração, até que nós venhamos a aprender a amar e que nós venhamos a aprender a perdoar, até aqueles que mais nos feriram. Eu diria, para terminar, tire Jonas do teu barco e eu tenho certeza que a tormenta vai cessar na tua vida. Eu sou o pastor Rogério Gonzalez, foi muito bom estar aqui com você. Ore de forma diferente, mas não deixe de orar, continue orando, exponha aquilo que mais secreto há no teu coração, se é falta de perdão, se são pecados que você não consegue resolver, não consegue se libertar, exponha isso para Deus e eu tenho certeza que Ele vai te ouvir, absoluta certeza disso, tá bom? Quero orar com você para terminar. Pai amado, Deus eterno, contempla agora, Senhor, a oração do teu filho, da tua filha, que talvez tenha até dificuldade de expor as suas necessidades, os seus sentimentos, mas, Senhor, Tu os conheces. Nesta noite, que Tu possa encher esse coração de perdão, retirar toda a amargura, retirar de sua vida o pecado e que ele possa, aquele que me ouve nessa noite, que ele possa se ajudar em nome de Jesus. Essa é a minha oração nessa noite, que você tenha uma boa semana, que você tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para terminar, não deixa de compartilhar essa mensagem com alguém que você sabe que precisa. Dá uma curtida, vai lá no nosso YouTube, dá uma curtida e passa a seguir a nossa página. Deus te abençoe. Amém.